Neste treinamento, nós vamos precisar de um conjunto de dados já pronto, e esse conjunto de dados está disponibilizado numa planilha chamada 06 Classificação e Filtro, que você pode pegar aqui nos materiais do treinamento. Portanto, baixe a planilha e salve-a, no local em que você desejar. Eu já estou com essa planilha aqui, salva na minha pasta documentos, ok? E dentro desse arquivo, na verdade, tem três planilhas. Uma planilha chamada Despesas Mensais, que é uma planilha até relativamente pequena, com uma lista aí de umas 10 ou 11 despesas, indicadas pela data, por uma descrição, então despesas como cartão, água, telefone, internet e valores também, fictícios para cada uma dessas despesas. A segunda planilha é uma planilha maior, chamada Cadastro de Cliente, então entre nela, clicando aqui na aba, na parte de baixo. Ali nós temos uma planilha com dados como, por exemplo, nome completo, endereço, cidade, estado, CEP, telefone, e-mail, data de cadastro desse cliente aqui dentro da planilha, todos dados fictícios, naturalmente. E, por último, uma planilha chamada Vendas. Ela também é um pouquinho mais extensa, contendo dados como data da venda, nome do vendedor, região em que o vendedor atua, produto que foi vendido, a categoria de cada produto, a quantidade vendida, o preço unitário e o valor total da venda. Nesse caso aqui, tem uma continha de multiplicação para trazer esse valor a partir da multiplicação da quantidade pelo preço unitário. Portanto, os dados das três planilhas estão resolvidos, não há nenhum tipo de cálculo ou digitação adicional a ser feita, pelo menos não nesse momento, ok? Já que o nosso foco é realmente as ferramentas de classificação e filtro. E para começar, vamos então utilizar a primeira planilha, despesas mensais, planilha pequenininha, ok? Mas que já dá para a gente analisar como algumas dessas ferramentas funcionam. E já garanto a você que as ferramentas de classificação e filtro são bem simples, bem fáceis de aplicar. Este treinamento será bem rápido, inclusive por conta dessa facilidade toda na aplicação delas, mas ao mesmo tempo são muito úteis, especialmente planilhas com volume de dados maior, como é o caso ali da segunda e da terceira. Tudo bem? E antes de começar, é importante que você compreenda que as planilhas que queremos aplicar recursos de classificação e filtro, elas precisam ter cabeçalhos, ok? Ou seja, títulos, no caso de cada coluna, como é o caso aqui, data da despesa, descrição, valor. O fato de ter um cabeçalho ou ter um título é um fator positivo para que a ferramenta de classificação e filtro funcione melhor também, ok? Com isso em mente, vamos aqui aplicar inicialmente uma classificação desses dados. Uma classificação em ordem alfabética por meio da descrição de cada despesa. Portanto, vamos clicar no cabeçalho descrição para o Excel compreender que a classificação será feita a partir dos dados que estão nessa coluna, coluna B, descrição. Em seguida, entrar no menu Dados e aí acionar um botão pequenininho chamado Classificar de A a Z, ok? Então, clica numa vez só em cima dele, ali no menu Dados. Então, deixa eu voltar aqui para que você veja, Cliquei então uma vez, olha só. Agora a classificação das despesas por ordem alfabética, começando nesse caso com água, seguindo por aluguel, cartão, e aí lá no finalzinho, terminando com telefone, ok? Vou dar aqui um desfazer, só para a gente poder de novo perceber o que aconteceu aqui. Então, Ctrl Z, desfazer, repara só, cartão do dia 10/1, R$ 500, era a primeira despesa, não é mesmo? Agora eu vou voltar no descrição, ativar a classificação A a Z. Agora o cartão desceu um pouquinho mais, foi lá para a terceira linha de despesa, mas também com a data do dia 10 e os R$ 500. Portanto, o Excel é inteligente o suficiente para entender que, uma vez classificado pela descrição, obviamente a data daquela despesa e o valor daquela despesa devem seguir junto até a nova localização na planilha. Não faria sentido
Então aqui eu dei um Ctrl Z mais uma vez. Não faria sentido o cartão descer para ser a terceira despesa, portanto vir para cá, mais ou menos nesse trecho, né? E a data dele continuar lá na parte de cima da planilha e o valor também continuar. Então o Excel entende que ao realizar a classificação, os dados relacionados, nesse caso data e valor, devem seguir, né, a posição da onde essa nova despesa foi colocada, ok? Isso é importante porque garante a consistência e a confiabilidade desses dados. Você já percebeu ali com certeza que é possível fazer o contrário também, utilizar a classificação de Z a A, portanto em ordem alfabética, só que ao contrário. Olha só, agora é telefone e aí finaliza com água, né? Podemos também classificar a partir das outras colunas, então se a ideia for fazer uma classificação a partir das datas, né, em ordem cronológica, basta então clicar em cima do data da despesa e aí clicar novamente em A até Z. Então nesse caso o Excel vai fazer a sequência, embora aqui já estivesse na realidade, né, da data mais antiga para a data mais recente. Ou ao contrário, se eu clicar aqui no botão ZA, aí ele faz a inversão. Agora a data mais recente, as datas do dia 10, até as datas mais antigas, as datas do dia 5. Ok? E no caso do valor, lógica parecida, do menor para o maior valor, se você clicar no AZ, e do maior para o menor valor, se você clicar no botão ZA. Ok? Você pode usar qualquer critério então para realizar essa classificação. Eu vou voltar aqui, né, já voltei na verdade, e vou manter a classificação por meio da descrição. E uma outra maneira que você também pode aplicar aqui para a classificação é uma classificação personalizada por cores, ok? Vamos colocar o seguinte contexto para entender melhor essa atividade. Vamos imaginar que as despesas do dia 5, que são aqui no caso água, aluguel e luz, ok? Então as despesas do dia 5, vamos considerá-las despesas que já foram vencidas, né? Já passou a data de vencimento. Portanto, eu vou pintá-las com a cor vermelha, ok? Então você vai fazer a seleção, né, dessas linhas indicadas. Então 5/1 de 2024, água R$100, 5/1 aluguel R$1.000, aí segura o Ctrl, pega lá os 5/1, luz e R$300. E aí, ainda está faltando mais um aqui embaixo, né? Então telefone também, ó, telefone R$200. E aí vai lá na ferramenta de preenchimento, a latinha de tinta que você já aprendeu a usar em algum treinamento anterior sobre formatação, não é mesmo? E aí pinta de vermelho, ok? Na verdade eu vou deixar um laranja bem clarinho, assim fica um pouco mais fácil de visualizarmos aqui na tela, ok? Então essa cor representa os que a data já venceu, né? Vou até colocar como se fosse uma legenda aqui do lado, ó. Então legenda, e aí vermelho representa então não a palavra vermelho, né? Vamos colocar vencido, ok? Vencido, e vou deixar em negrito só para chamar um pouquinho de atenção. Aproveitando para colocar uma borda para a formatação seguir mais ou menos o padrão do restante da planilha. Tudo bem? Aí vamos pegar a data do dia 10, então as despesas que são do dia 10, como é o caso do cartão, feira, gás, internet, né? Então essas 4 despesas vamos considerá-las que elas estão a vencer, ok? Não chegou ainda no vencimento, estão para vencer ou a vencer. E aí esse tipo de situação vamos pintar de amarelo, ok? Então pega aí um tom de amarelo da sua preferência. E aí uma legenda também para dar a ideia do que significa. Então amarelo, vamos entender como a vencer, ok? E aí os que sobraram do dia 8, então combustível e lazer,
ok? Vamos considerar que são aqueles que já foram pagos. Então não há nenhuma pendência nesse caso, e por esse motivo eu vou colocar ali um tom de verde para dar essa representação. Ok? Vou botar um verde um pouquinho mais chamativo, assim a gente consegue ver melhor. Então esses aqui são os pagos, representados pelo fundo verde. E aí ficou ali do dia 7, né, o mercado, que de propósito eu vou deixar ele fora dessa sequência de cores. Tá legal? Para a gente ver o que vai acontecer com ele. E agora, para fazer esse tipo de classificação, você vai clicar em qualquer um dos cabeçalhos, ok? Só para o programa saber o contexto, né, saber que nós estamos aqui dentro da planilha com 3 colunas. Embora, na realidade, para essa classificação, o cabeçalho nem vai fazer muita diferença, já que o critério será as cores, na realidade. E aí vamos voltar aqui no menu Dados. Só que dessa vez vamos utilizar o botão grande, o botão chamado Classificar, que é basicamente o mesmo botão usado agora há pouco, né, só que com mais recursos de classificação. Portanto, clique no botão maior. Uma janela vai aparecer, ela provavelmente já virá com a indicação da coluna que você selecionou anteriormente, no meu caso foi descrição, mas lembra você que para esse tipo de classificação a coluna não será importante, já que a classificação vai ser feita a partir das cores, portanto você pode realmente deixar qualquer uma das três, tanto faz, ok? O que realmente vai ser importante é aqui a segunda opção, chamada classificar em. E nesse caso nós vamos usar o cor da célula, ok? Clicando no cor da célula, repara só, já vai aparecer um menu adicional e ao clicar na setinha dele, lá está as cores que você aplicou em sua planilha. O vermelho, né, no meu caso bem clarinho, na verdade um laranja bem clarinho, o verde, que vai representar os que já foram pagos, e o amarelo, aqueles que estão para vencer, ok? E a lógica aqui é a seguinte, você vai colocar na ordem que quer que apareça. Por exemplo, eu quero visualizar na parte de cima da planilha, na parte superior, as despesas que estão vencidas, que são aquelas vermelhinhas ou alaranjadas, né? E em segundo lugar, eu quero que apareçam aquelas que estão para vencer, as amarelas. Para isso eu vou clicar no adicionar nível, ok? Ele vai acrescentar uma linha de configuração. Novamente eu pego uma coluna qualquer, realmente não vai fazer diferença para essa atividade, então vou manter a mesma. Cor da célula, e aí eu especifico o amarelo, que é o segundo que eu quero que apareça na sequência. Está faltando mais um, então a gente vai adicionar nível de novo. Vamos escolher cor da célula novamente, e o que sobrou, que foi o verde, ok? E você lembra que nós deixamos uma descrição fora das cores, né? Que foi o caso ali do mercado, do dia 7. Então ele ficou sem cor nenhuma. E nesse tipo de situação a gente nem precisa criar uma configuração para esse elemento sem cor, para essa linha sem cor, porque automaticamente o Excel já vai fazer com que ele apareça no final, depois de todas aquelas que você já especificou. Portanto, se tudo correr bem, o mercado vai aparecer depois das despesas que estão com a cor verde, ok? Então vamos confirmar, pressionando o botão OK. E olha só lá o agrupamento das despesas. Bacana, né? E bem simples de fazer. Claro que você pode mudar isso a qualquer momento, é só entrar no classificar e reorganizar ou reordenar, né, a ordem das cores conforme você quiser, ou excluir um nível, adicionar novos níveis caso você coloque mais cores para representar algum tipo de informação. Só não deixe de colocar algum tipo de indicativo do que representa cada uma dessas cores, tá legal? Pode ser na forma de uma legenda, né, ou qualquer outra que você julgue mais conveniente. Tudo bem? Vamos salvar então e seguir para a próxima planilha, para outros exemplos. Então, clicando ali no botão salvar, vou entrar agora em cadastro de cliente, ok? Que é uma planilha maior, né? Tem mais colunas, tem mais linhas de dados, ok? Então a ideia é realmente representar um volume maior de dados.
E aqui você também pode aplicar recursos de classificação, ok? Então, o processo basicamente é o mesmo, é clicar em algum cabeçalho que será usado como referência. Então, se eu quisesse classificar pelo nome da cidade, clicaria no cabeçalho cidade, ou pelo estado, ou pelo CEP. Nesse caso, eu quero classificar pelo próprio nome do cliente. Então, vamos clicar em cima de nome completo, menu dados, e aí a opção AZ. Caso queira o contrário, é só utilizar a opção ZA. E aí ele faz a classificação ao contrário. Tudo bem? Nesse caso eu vou deixar a classificação AZ mesmo, em ordem alfabética, né, que eu acho que é o que faz mais sentido. Um detalhe que acabei não comentando no primeiro exemplo, então vamos aproveitar aqui, é que uma vez classificados os dados, não dá mais para você desclassificá-los, ok? Em outras palavras, uma vez que você organizou os dados em ordem alfabética ou ao contrário, né, não dá mais para você desorganizar, bagunçar eles, tudo bem? Então fique atento a isso, né? Em último caso, procure trabalhar numa cópia da planilha caso por qualquer motivo você precise da maneira como estavam organizados antes. Tudo bem? Fiz a classificação aqui pelos nomes, né? Então temos lá endereço, cidade, estado, CEP, telefone, e-mail e data de cadastro. Só que o foco dessa atividade é realizar a aplicação de filtro, ok? Que é o segundo recurso de organização que nós temos aqui no Excel. Acabamos de ver a classificação, vamos dar uma olhada agora no filtro. E para aplicar o filtro, da mesma maneira que a classificação, é importante que você tenha cabeçalhos na sua planilha, ok? Então, detalhe que está sendo cumprido aqui nessa planilha com o nome completo, endereço, cidade e assim por diante. O processo inicial é clicar em cima de um dos cabeçalhos, e aí pode ser qualquer um deles, e aí no menu dados, ativar o botão chamado filtro, ok? Repare que isso vai fazer com que apareça uma série de botões ao lado de cada cabeçalho. Vamos até aumentar um pouquinho aqui a coluna para que a gente consiga visualizar melhor. Então, estado, próprio data de cadastro, ok? Mas começando ali pelo nome completo, né, que é talvez o mais importante nesse ponto. E aí o filtro, a grande finalidade dele é você trazer a exibição de dados baseado em um ou mais critérios. Então, por exemplo, eu quero trazer só os dados da cliente Ana Silva ou do cliente Eduardo Lima. Então, eu quero exibir ou quero carregar os dados somente cujo critério nome completo seja igual a Ana Silva ou Eduardo Lima ou qualquer outro. Então, aplicar isso na forma de um filtro é clicar no botão ao lado da coluna que você deseja filtrar, no nosso caso o nome completo. Vai aparecer uma lista um pouquinho mais para baixo com todos os nomes disponíveis naquela coluna. E o processo inicial é desmarcar a opção selecionar tudo e marcar aquelas que te interessam. Então, por exemplo, Ana Silva e Eduardo Lima. Ok? Repetindo, eu desmarquei o selecionar tudo e marquei Ana Silva e Eduardo Lima, porque são os únicos dois clientes que eu quero momentaneamente visualizar informações. Feito isso, né, então deixa eu voltar aqui, Ana Silva e Eduardo Lima, feito isso, pressiono o botão OK e está lá a planilha trazendo somente os dados daquelas duas pessoas. Repare que o botão do filtro fica um pouquinho diferente, sinalizando que ele está sendo usado nesse momento. E as linhas aqui da planilha também ficam um pouco diferentes, com uma cor diferente, com duas bordas. Na realidade, o filtro ele esconde as linhas que você não deixou selecionada. Por isso que fica com uma aparência um pouquinho diferente aqui na parte da numeração. Tudo bem? E aí, para voltar ao normal, você clica de novo no botão do nome completo e aí escolhe a opção limpar filtro de nome completo. A exibição volta ao normal desta forma. Vamos experimentar alguns outros. Então, por exemplo, voltei ao normal, né, no caso do nome completo, agora eu quero filtrar pelo nome da cidade. Então, saber, né, os dados de todos os clientes de uma ou mais cidades.
A gente vai clicar então no botão filtro do cidade, desmarcar o selecionar tudo e marcar somente as cidades do nosso interesse. Então, quais clientes que são da cidade de Manaus? Quais clientes que são da cidade de Belo Horizonte e Aracaju? Pressionando OK, olha só o filtro. Então, consigo ver ali que tenho 2 clientes de Manaus, a Aline Santos e o Eduardo Lima. Aracaju, Belo Horizonte, tem apenas um. E, na verdade, Manaus são 3, né? O Rodrigo Ferreira também é de Manaus. Então, bem simples de aplicar, né? Se for nessa versão mais básica, você desmarca o que não quer, marca o que quer, ok? Sempre nessa listinha aqui do filtro, né? Vamos limpar mais uma vez e vamos continuar experimentando. Dessa vez, vamos aplicar o filtro na data de cadastro. E no caso da data tem uma situação interessante. Vamos lá, vamos clicar no botão da data de cadastro e visualizar aqui na relação de dados. Olha só que interessante. Como se trata de uma data, o Excel consegue segmentar essa data por ano, por mês e por dia, ok? Aqui só tem 2 meses do mesmo ano, né, de 2024, mas se tivéssemos 2023, 2022 e em cada um deles outros meses, cada um deles ia aparecer aqui embaixo na lista, segmentado da mesma maneira. Tudo bem? Portanto, se eu quiser visualizar os dados só de fevereiro, desmarco a opção janeiro, mantenho a fevereiro e pressiono o botão de OK. Então, tem 2 clientes que foram cadastrados no mês de fevereiro. Ok? Vou limpar o filtro mais uma vez e vamos ver uma outra variação de uso desse filtro. Neste último exemplo da planilha Cadastro de Clientes, vamos voltar a trabalhar aqui com o nome completo, só que em vez de simplesmente desmarcar ou marcar algum nome, vamos entrar em filtros de texto. E aí atenção às opções que aparecem assim que você passa o mouse ali em filtros de texto. Então nós temos é igual a, é diferente, começa ou termina, contém ou não contém. Portanto, você tem aqui uma série de condições ou critérios que você pode definir para fazer um filtro mais elaborado, ok? Vamos pegar ali, por exemplo, o filtro começa com. Repare que vai abrir uma janela já configurada para o nome da coluna que você habilitou o filtro e com a condição que você especificou. Começa com. Além também de 2 operadores lógicos, que é o operador e, quando você quer combinar 2 condições juntas, né, completamente combinadas para trazer um resultado, e o operador lógico ou, que muda um pouquinho o sentido lógico, podendo trazer resultados que batam com a primeira condição ou batam com uma segunda condição. Ok? Veremos em breve a utilização desses operadores também. Mas para essa atividade de agora, começa com, e aí eu vou colocar a letra M de Maria. Tanto faz minúscula ou maiúscula. Começa com a letra M. Acho que você já entendeu a lógica aqui, não é mesmo? O filtro vai trazer somente os clientes que têm a letra M no início dos seus nomes, como é o caso ali do Marcelo, da Maria e da Marina. Ok? Posso ir além, clicando aqui no botão de filtro, voltando em filtros de texto e escolhendo personalizar filtro, para voltar na janelinha que entramos agora há pouco na configuração. E aí posso combinar uma segunda condição, dizendo que começa com a letra M e termina, vamos achar aqui a condição, e termina com a letra A. Portanto, só os clientes que começam com M e terminam com A, em seu nome e sobrenome, né, é que vão aparecer. Então, repara só no resultado que eu tenho no momento, com 3 clientes, agora clicando no OK, cai para 2 clientes, apenas a Maria Souza, portanto, começa com M, termina com A, e também a Marina Fonseca, porque começa com M e termina com A. Ok? É uma planilha bem pequenininha ainda, né? Maior do que a anterior, mas ainda com volume de dados relativamente pequeno.
Só que veja, funciona muito bem, né? E mesmo que fosse uma planilha com milhares de clientes, o processo seria exatamente o mesmo desse que você acabou de fazer. Tá legal? Para voltar ao normal, então limpa o filtro e aí a lista de clientes aparece mais uma vez. E para finalizar estes exemplos de utilização do filtro, vamos entrar ali na última planilha, vendas, né? Então mudamos o contexto mais uma vez. Agora é uma planilha com nome de vendedores, com datas de venda, vendas feitas em uma série de regiões do Brasil, de vários produtos, algumas categorias, além de termos alguns dados ali de valores, né? Valores de quantidade vendida, preço unitário, além do valor total da venda, ok? Como vimos anteriormente, é possível fazer a classificação também, usando qualquer coluna como critério, e também é possível aplicar filtros. Vamos começar então com o filtro. Clica em qualquer coluna dessa planilha, volta no menu Dados e habilita o botão Filtro, ok? Feito isso, podemos mais uma vez aplicar filtros de acordo com certos contextos. Por exemplo, quero visualizar as vendas, né, somente dos vendedores da região norte, por exemplo. Ok? Ah, mas agora eu quero visualizar aqueles também da região sul. Então, repara que eu cliquei ali no botão do filtro, né, do filtro de região, né, para ser mais exato, e aí marquei só aquelas que me interessavam. Ok? Posso também seguir aplicando filtros, isso é possível, você combinar filtros. Então, por exemplo, agora que temos os produtos da região norte, as vendas da norte e da sul, podemos entrar aqui no categoria e filtrar apenas pelos que são da categoria informática e eletroeletrônico. Olha lá o resultado reduzindo um pouquinho mais, não é mesmo? Então agora eu tenho dois filtros, região norte, portanto não tem nenhum produto mais da categoria, mas que também seja da região sul. Repara que automaticamente saiu, né, no momento que eu troquei de categoria. E aí o segundo filtro, então, é o da categoria. Ok? Vou voltar aqui no categoria e vou marcar o informática e o eletrodoméstico. Vamos ver se vai dar alguma diferença gritante. Agora sim, ó, tenho novamente região norte e região sul, porque as categorias que foram selecionadas batem com essas duas regiões. Portanto, o que é importante você compreender aqui em relação ao filtro é que o resultado depende da lógica de dados que tem nessa planilha. Muitas vezes não trazer nenhum resultado não quer dizer um erro. Pode ser simplesmente que não tenha nenhum resultado que bata com os critérios que foram adotados para aquele filtro que você especificou. Ok? A lógica é a chave de tudo na utilização dos filtros. E aproveitando mais essa oportunidade de experimentar recursos do filtro, vamos aproveitar aqui para limpar e voltar ao normal, tanto a categoria quanto a região. Então, só um detalhe adicional que eu queria reforçar com você é que, quando se trata de texto, aparece então filtros de texto, ok? Então, repare, eu pressionei ali o nome do vendedor, apareceu filtros de texto, é igual, começa com, termina com, né? Quando se trata de datas, clicando ali no botão do filtro, muda o contexto. Então agora filtros de data, e olha as opções como são diferentes. Então tem amanhã, hoje, próxima semana, antes, depois, ok? Então muda um pouquinho a terminologia que o Excel utiliza, além da quantidade de opções para o filtro de data. E no caso de colunas que têm valores numéricos, também muda o contexto. Então, por exemplo, em quantidade vendida, nós temos filtros de número. E olha as condições como aparecem. Maior do que, menor do que, menor ou igual, está entre. Então, por exemplo, poderíamos pegar aqui o está entre e indicar uma faixa de valores para o Excel exibir dentro dessa planilha. Então, posso falar para ele que quero ver somente os produtos cuja quantidade é maior ou igual a 10
e menor ou igual a 15, ok? Então, somente os que têm quantidade maior ou igual a 10 e menor ou igual a 15. Olha como a relação de produtos vai diminuir bastante. Produtos e vendas, né? Estou falando produtos várias vezes aqui, mas na verdade o contexto é a venda, né? Então, repare, tenho somente aqueles que têm os valores 10, 15, 12, 13. Tudo que está fora dessa faixa de valores não é exibido, ok? Então, limpando aqui o filtro mais uma vez para voltar ao normal. Mesma coisa em relação ao preço. Poderíamos especificar, entrando aqui na setinha, né, do preço, lá em filtro de número e depois em personalizar filtro, que queremos visualizar somente as vendas e os produtos, consequentemente, cujo preço unitário é igual a R$ 100, por exemplo, ou aqueles que são iguais a 120. Então, aproveitando aqui para mostrar também o operador OU, ok? Que é um operador um pouco mais flexível do que o E, né? Então, usando o OU, estou dizendo que pode ser 100 ou 120. Somente os produtos que batem com esses dois valores. Vamos ver o resultado. E aí, nesse caso, não trouxe nenhum. Por que será? Vamos voltar aqui no preço unitário e voltar ali no personalizar filtro para ver o que eu errei. Certamente eu errei alguma lógica aqui. Então, é igual a 100. Vou pegar os R$ 100 aqui da lista. 120, vou pegar os 120 aqui da lista, só para garantir que é exatamente aqueles valores, né? Inclusive com as casas decimais. E vamos dar um OK de novo. Agora sim. Então era a seleção do valor que estava errada. Então repare só os produtos cujo preço unitário batem com os dois valores selecionados, 100 ou 120, ok? Lembrando que, além disso, você pode pegar e classificar por ordem alfabética. É legal perceber que dá para fazer por meio até do botão do filtro. Quando você clica ali na setinha do botão, aparecem as opções de classificar diretamente por ali. Então acaba sendo uma mão na roda, né? Bem prático. Olha só, classifiquei por ordem alfabética, ok? Você continua podendo também aplicar filtro em cima de filtro. Portanto, poderíamos vir aqui na categoria e pedir para mostrar apenas os produtos de informática e eletroeletrônico. Então, repara só, continua classificado em ordem alfabética pelo nome do produto, agora filtrado pela categoria e filtrado também pelo preço, aqueles que têm os valores de 120 e R$ 100, ok? Poderia vir aqui na data da venda e filtrar também pela data, pedindo para o Excel mostrar somente aqueles produtos do dia 3, 4 e 10 de janeiro. 15, 16 e 18 eu estou tirando a seleção. E olha só como restringimos bem mais a exibição dos dados com uma série de filtros, além da própria classificação, não é mesmo? Então, filtro é um recurso extremamente útil dentro do Excel, principalmente para lidar com grande volume de dados, planilhas com várias e várias linhas de registros, centenas, milhares de linhas. Rapidamente você consegue mudar a maneira de exibição ou exibir conforme condições específicas, o que é bastante útil para a geração de relatórios, gráficos, planilhas que você pretenda imprimir ou gerar um PDF a partir desse filtro de dados. É extremamente importante. Tá legal? E para praticamente encerrar esse treinamento sobre organização de dados, né, vamos aproveitar para ver uma função bem interessante que casa muito bem com planilhas que têm filtro, ok? Então vamos voltar aqui ao normal, né? Então, tirando os filtros, tirando não, desativando todos eles, é só clicar nos botõezinhos que você manipulou agora há pouco e usar a opção limpar filtro, tudo bem? Então isso vai fazer com que volte ao normal, né? E aí o que eu estou pensando aqui é o seguinte, as três últimas colunas dessa planilha têm valores. Nós podemos aqui no finalzinho delas somar esses valores, né? Trazer o resultado dessas colunas. Então, na linha número 23, eu vou criar ali um totais,
ok? Além de colocar uma borda também, né, para casar com a formatação que já foi feita, e deixar em negrito para chamar a atenção. E o objetivo aqui é simplesmente trazer o total de cada coluna. Nós já vimos uma função para fazer isso, né, num treinamento anterior. Função soma. Então, igual soma de todas as quantidades, fecha parênteses, igual soma de todos os preços unitários, 1.750, e igual soma de todos os valores totais das vendas. Então, 13.540, ok? Logicamente poderia ter feito um e aí usado o preenchimento para fazer os demais, né? Até aí, nada demais, né? Só que vamos experimentar o seguinte, ó. Vamos entrar aqui no categoria e pedir para ver só os produtos de informática. E aí repare que os totais continuam exibindo os valores completos da soma de tudo que a planilha tem. E não apenas daqueles que estão momentaneamente selecionados, ou seja, os de informática, né? Então, se eu trocar aqui para informática mais móveis, continua dando o resultado geral, tudo, ok? E seria bem mais legal se os totais apresentassem os valores de acordo com o que está sendo exibido pelo filtro. Tudo bem? E aí, para essa finalidade, nós não vamos trabalhar com a função soma. Então, voltando aqui ao normal, né? Legal. Nós vamos, no lugar da função soma, trabalhar com uma outra função do Excel bem bacana, chamada de subtotal. Ok? A subtotal, na verdade, ela é um conjunto de várias funções, ela aceita vários tipos de funções. É só ver ali que ao abrir parênteses apareceu uma lista bem grande, né, com muitas funções, inclusive algumas que a gente viu em treinamentos anteriores. Nesse caso eu quero pegar a função de soma, que é representada pelo número 9. Então vamos dar um clique ali 2 vezes em cima do soma, ó. Aí ele traz o número da função, 9 nesse caso, ok? Ponto e vírgula, e aí ele pede a referência de valores que nós queremos somar, que nesse caso são todos os valores da coluna quantidade vendida. Então seleciona do número 10 até lá embaixo, até o número 6. Fecha parênteses, vai dar os mesmos 170 que deu antes. Tá legal? Sua planilha está completa, né, sem nenhum filtro. Daqui a pouquinho a gente vê a diferença. Vamos fazer a mesma coisa para as outras duas colunas. Então, subtotal, função número 9, que é a função soma. E aí vou pegar os preços unitários que estão aqui na coluna G. Fecho parênteses, vai dar lá os 1.750 de novo. Então, repara que o resultado foi o mesmo da função soma. Até aí, nada demais. Mais uma vez, vou aplicar aqui a subtotal, só que na última coluna. Função soma, que é a função de código 9, ponto e vírgula, vou pegar então todos os valores totais. Fecho parênteses, Enter, 13.540, exatamente o mesmo resultado que tivemos quando usamos a função soma. Mas agora que entra o pulo do gato, né? A parte bacana realmente de usar essa função chamada subtotal. Experimenta de novo entrar no categoria e deixar selecionado apenas o informática. Aí olha só o resultado dos totais. Bacana, né? Então agora ele está somando os totais somente dos produtos de informática, os preços unitários somente do informática e os valores somente do informática. Olha como o subtotal trouxe o resultado de acordo com o contexto que está sendo filtrado agora. Vamos voltar ali no categoria e acrescentar mais uma categoria, móveis. Olha como o subtotal vai aumentar de valor. Bacana, né? Então uma funçãozinha de nível básico, talvez até intermediário, que nós não vimos antes, né? Mas que nesse contexto de filtros é extremamente importante, é bacana você aplicá-la. Função subtotal. Tudo bem? Bom,
com esse último exemplo e dica, macete, né, finalizamos então este treinamento sobre recursos de organização, classificação e filtro. Eu tinha dito no comecinho do treinamento para você que seria um treinamento rápido, né? Acabou que não foi muito rápido, né? Deu para explorar muitas e muitas ferramentas, pelo menos essa foi a ideia, de você ter uma noção de tudo que dá para fazer com essas ferramentas e com a combinação dessas ferramentas, além desse bônus com a função subtotal. Espero que tenha sido útil, que você tenha compreendido e desde já passe a utilizar com segurança, com confiança, né, esses recursos estudados ao longo desse treinamento. Tudo bem? É isso, nos vemos em breve no próximo treinamento em que vamos aprender a realizar alguns ajustes para impressão e para exportação em formato PDF. Inclusive vamos utilizar algumas das planilhas que vimos nesses treinamentos anteriores. Tá legal? Obrigado, um abraço e até o próximo treinamento.